Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar na história de uma empresa que é um caso único. Ela basicamente criou e logo depois quase destruiu uma indústria inteira. Uma gigante que definiu como a gente joga videogame e por muito pouco não levou tudo pro buraco. É claro que estamos falando da Atari. E essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa hoje. É um paradoxo, né? Como é que uma força criativa tão gigante pode se tornar, ao mesmo tempo, uma força de destruição? A jornada da Atari, gente, é uma verdadeira aula sobre inovação, sobre arrogância corporativa e, claro, sobre o poder de uma marca. Para entender como isso foi possível, vamos começar do comecinho. Tudo começou lá em 1972, com dois caras visionários, o Nolan Bushnell e o Ted Dabney. Eles fundaram a Atari com uma missão bem clara: criar e vender jogos eletrônicos. Só que foi uma inovação específica, de uma simplicidade que beirava o genial, que transformou essa pequena empresa num fenômeno mundial. E aqui está ele, o Pong. Depois do primeiro jogo deles, o Computer Space, ter sido um fracasso de vendas por ser muito complexo, o Bushnell aprendeu uma lição de ouro. A sacada dele foi insistir que o Pong tinha que ser tão simples, mas tão simples que desse para jogar com uma mão só. Assim, o pessoal nos bares podia continuar segurando a bebida com a outra. Olha, essa atenção à experiência do usuário junto com uma jogabilidade viciante não só fez do Pong um sucesso absurdo, como validou a ideia de que existe um mercado para videogames. Mas aqui está o segredo técnico por trás do sucesso. O Pong não era um computador como a gente conhece. Ele usava o que chamamos de lógica de fiação fixa. Pensem assim, o hardware era o jogo. Não tinha software, não tinha código para processar. Cada circuito, cada pecinha ali dentro só tinha uma função: fazer duas barrinhas e uma bola se mexerem na tela. Essa simplicidade tornou o Pong barato de produzir e, mais importante, super confiável. Era a combinação perfeita para dominar o mercado. Mas, claro, o sucesso nos fliperamas era só o começo. A Atari estava de olho num prêmio muito maior: a sala de estar de cada família. Em 1976, a gigante Warner Communications comprou a Atari, injetando o capital que eles precisavam para a próxima grande revolução, não só da empresa, mas de toda a indústria. E aqui está a inovação que mudou absolutamente tudo: o cartucho intercambiável. Lançado com o Atari VCS, que depois ficou famoso como Atari 2600, esse conceito, liderado pelo engenheiro Jay Miner, separou o jogo do console. De repente, uma única máquina podia rodar uma biblioteca infinita de jogos. A Atari não estava mais vendendo um jogo, estava vendendo uma plataforma. Esse modelo de negócio, gente, define a indústria até hoje. Só que, por trás de todo esse sucesso, uma cultura corporativa bem tóxica estava crescendo. Sob o comando de Ray Kassar, um executivo que veio da indústria têxtil, os programadores, que eram os verdadeiros arquitetos do sucesso da Atari, eram tratados com um desprezo absurdo. Eles não recebiam crédito nenhum nos jogos, nenhum centavo de royalties pelas vendas multimilionárias que eles mesmos criavam. E claro, essa falta de reconhecimento levou a uma rebelião. 4 dos maiores talentos da empresa, caras que eram responsáveis por mais da metade das vendas de cartuchos, decidiram que já era o suficiente. Eles pediram o básico, né? Crédito pelo trabalho e uma parte justa dos lucros. A resposta foi uma rejeição humilhante. A decisão que eles tomaram em seguida não foi só um ato de rebeldia, foi algo que iria redesenhar toda a indústria. Em 1979, eles fundaram a Activision. E isso não foi só a criação de mais uma empresa concorrente. Foi a criação de um conceito que não existia: a desenvolvedora third party. Ou seja, uma empresa que faz jogos para um console que ela não fabricou. A Atari, claro, processou eles, lutou com unhas e dentes, mas perdeu. E com essa derrota, a caixa de Pandora da indústria de games foi aberta para sempre. E é aqui que a história dá uma virada irônica. A mesma liberdade que a Activision conquistou na justiça acabou se tornando a arma que quase destruiu a indústria inteira. A Atari, sem nem perceber, tinha plantado as sementes da sua própria ruína, um evento que ficou conhecido como o Crash de 83. Pessoal, se estiverem gostando até aqui, por favor, compartilhem o canal e deem um like, ajuda muito. Olha, o colapso não foi culpa de uma coisa só. Foi, na verdade, uma tempestade perfeita. Primeiro, a saturação do mercado. Tinha console demais, muito mais do que o mercado aguentava. Segundo, e talvez o mais importante, a perda total do controle de qualidade. Depois do caso da Activision, dezenas de empresas novas surgiram, inundando as lojas com jogos de péssima qualidade. Isso acabou com a confiança do consumidor.
E, para completar, os computadores pessoais começavam a aparecer como uma alternativa. E essa crise de confiança toda foi simbolizada por 2 jogos. O primeiro foi a versão de Pac-Man para o Atari 2600. Apesar de vender milhões, a qualidade era tão, mas tão inferior à do fliperama que os jogadores se sentiram enganados. Mas o golpe final, o símbolo máximo da arrogância e da queda da Atari, ainda estava por vir. A Atari pagou a bagatela de 25 milhões de dólares só pelos direitos do filme E.T. Isso era um valor astronômico para a época. A aposta era simples. O nome famoso na caixa ia vender o jogo. Não importava se o jogo era bom ou não. A empresa estava tão cega de confiança que cometeu um erro logístico que é difícil até de acreditar. Esse gráfico aqui mostra o tamanho do desastre. A Atari produziu 5 milhões de cartuchos de E.T. Detalhe, isso era mais do que o número de consoles ativos no mercado. Eles achavam que o jogo ia fazer as pessoas comprarem o videogame. O resultado? Só 1,5 milhão de cartuchos foram vendidos, e muitos deles ainda foram devolvidos. O prejuízo foi simplesmente catastrófico. E por que o jogo era tão ruim afinal? Simples. O programador teve só 6 semanas. 6 semanas para criar, projetar e programar o jogo inteiro do zero. Um prazo humanamente impossível. Foi o auge daquele desrespeito com o processo de desenvolvimento que já estava virando rotina na empresa. O resultado foi um dos maiores fiascos da história do entretenimento. O colapso financeiro foi tão grande que forçou a Warner a se livrar da Atari o mais rápido possível. A empresa foi fatiada e a sua divisão de computadores e consoles foi vendida para Jack Tramiel, ninguém menos que o fundador da rival Commodore. Isso marcou o início de uma era bem turbulenta, uma era de sobrevivência para a marca Atari. A história da Atari sob o comando do Tramiel é definida por uma lição bem cruel, e essa comparação aqui mostra isso perfeitamente. Em 1989, a Atari lançou o Lynx, o primeiro portátil com tela colorida. Tecnicamente, ele dava um banho no Game Boy da Nintendo. Mas ele é enorme, devorava pilhas como se não houvesse amanhã e não tinha o apoio das desenvolvedoras. O Game Boy, mais barato, com uma bateria que durava uma eternidade e cheio de jogos bons, ganhou a guerra. A Atari, mais uma vez, esqueceu a lição que o próprio Pong tinha ensinado. A experiência do jogador e bons jogos são muito mais importantes que especificações técnicas. A última cartada da Atari no mercado de hardware foi o Jaguar. Anunciado como o primeiro console de 64 bits, uma jogada de marketing na verdade, a sua arquitetura era tão complicada, mas tão complicada, que quase ninguém conseguia programar jogos bons para ele. O fracasso do Jaguar em 1996 marcou o fim da linha para a Atari como fabricante de consoles. Foi o fim de um capítulo incrível da história. Mas a história não acaba aí não. A Atari pode ter morrido como uma empresa de hardware, mas ela renasceu de um jeito completamente diferente. Isso prova que, às vezes, o nome, a marca, é mais poderosa que o próprio produto. Essa linha do tempo mostra a jornada maluca que a marca Atari teve. Depois do fim dos consoles, ela passou por uma empresa de HDs, depois foi para a gigante de brinquedos Hasbro e, finalmente, acabou com a desenvolvedora francesa Infogrames. E eles, muito espertos, simplesmente adotaram o nome Atari. A marca se tornou o ativo mais valioso de todos. Então, no fim das contas, qual é o legado da Atari? Bom, a gente pode resumir em 3 contribuições fundamentais. Primeiro, ela criou os mercados que a gente conhece hoje. Segundo, ela inovou com um modelo de negócios que dominou a indústria por 40 anos. E talvez o mais importante de tudo, o seu fracasso espetacular ensinou a todo mundo que veio depois, especialmente a Nintendo, a importância vital do controle de qualidade. Foi uma lição dolorosa que garantiu a estabilidade da indústria para as gerações futuras. A Atari é uma história fascinante de criação e destruição, de genialidade e de erros fatais. Então fica a pergunta para a gente pensar. Qual é o verdadeiro legado da Atari? Uma pioneira trágica que se perdeu no caminho? Ou uma força destrutiva que no fim foi necessária para a evolução de tudo que a gente ama hoje? Deixem suas opiniões aí nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.